Existe alguma coisa no núcleo das galáxias? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre galáxias cujos núcleos emitem muito mais energia do que as galáxias normais. Todas as galáxias tendem a apresentar uma grande concentração de estrelas na sua região central, tornando-a mais brilhante do que o restante da galáxia. A maioria dessa radiação é emitida nas proximidades da região visível do espectro eletromagnético. Isso porque as estrelas emitem mais nessa região. Algumas galáxias, no entanto, apresentam um núcleo muito mais brilhante que o usual. Eles emitem não apenas no óptico, como a maioria das galáxias normais, mas emitem também em outras regiões do espectro eletromagnético, como, por exemplo, nos raios-x, ultravioleta e rádio. Além dessa radiação ser anormalmente intensa, ela também possui variações rápidas de intensidade. Devido às suas características, ela não pode ser explicada como originada de uma grande concentração de estrelas. Essas galáxias cujo centro emitem uma quantidade excepcional de energia com espectro não térmico são chamadas de ativas. E os seus centros anormalmente brilhantes são chamados de núcleos ativos de galáxias, ou AGN, da sigla em inglês. As galáxias ativas são, portanto, galáxias que possuem um pequeno núcleo de emissão no seu centro. Esse núcleo é, em geral, altamente variável e muito brilhante em comparação com o resto da galáxia. Para galáxias normais, pensamos na energia total que elas emitem, como a soma da emissão de cada uma das estrelas encontradas dentro dessa galáxia. Mas isso não é verdade para as galáxias ativas. Há muito mais energia emitida em galáxias ativas do que deveria. E esse excesso de energia é encontrado no infravermelho, no rádio, ultravioleta e raio-x do espectro eletromagnético. A energia emitida por uma galáxia ativa é tudo menos normal. Então, o que está acontecendo nessas galáxias para produzir tanta energia? A maioria das galáxias normais, se não todas, possuem um buraco negro supermassivo em seu centro. Em uma galáxia ativa, seu buraco negro supermassivo está sugando o material dessa densa região central da galáxia. À medida que o material cai em direção ao buraco negro, o momento angular fará com que ele espirale e forme um disco, liberando grandes quantidades de energia. Ao mesmo tempo, parte do gás pode ser ejetada a alta velocidade, em direção perpendicular ao disco de acreção, formando jatos e lóbulos observados em certas galáxias ativas. A colimação desses jatos pode ocorrer devido à presença de campos magnéticos originados no disco. Ou seja, os modelos de galáxias ativas incluem uma região de gás e poeira que se acredita ter a forma de um donut gigante. O buraco negro e o disco de acreção estão dentro dessa rosquinha. Em aproximadamente uma em cada 10 galáxias ativas, esse buraco negro central e o disco de acreção produzem feixes estreitos de partículas energéticas que acabam sendo ejetadas. Esses jatos, que emergem quase à velocidade da luz, tornam-se uma poderosa fonte de emissão em ondas de rádio. As propriedades de uma galáxia ativa são determinadas pela massa do buraco negro e pela taxa na qual ele acreta a matéria circundante. Além disso, devemos também analisar se ele tem ou não um jato poderoso. Na hora de classificar esses núcleos ativos, o ângulo que nós vemos essa galáxia também é importante. Radiogaláxias, quasares e blazares são exemplos de AGNs, com jatos extremamente fortes que podem viajar por grandes distâncias no espaço intergaláctico. Uma diferença aparente entre esses tipos de AGN é a nossa orientação como observadores em relação ao disco. Cerca de 10% das galáxias conhecidas são ativas.
Carl Safer descobriu em 1943 a primeira classe de AGN, que agora leva o seu nome. As galáxias Safer são galáxias espirais, com núcleos pontuais muito luminosos. Esses núcleos contribuem com aproximadamente metade da luminosidade total da galáxia no óptico. Geralmente, a emissão dessas galáxias sofre variabilidade em um período relativamente curto, levando à conclusão de que a fonte emissora deve ser compacta. Estima-se que aproximadamente 1% de todas as galáxias espirais são Safer. Já os quasares foram descobertos em 1961 como fortes fontes de rádio. São objetos extremamente compactos e luminosos, emitindo muito mais do que centenas de galáxias juntas. Em outras palavras, emitindo até 1 trilhão de vezes mais do que o nosso Sol. Os quasares são fortes fontes de rádio variáveis e seus espectros indicam que eles estão muito distantes de nós. As galáxias ativas são intensamente estudadas em todos os comprimentos de onda. Como os AGNs podem mudar de comportamento em uma escala de tempo muito curta, os comprimentos de onda são estudados todos simultaneamente. As observações em raio-x e raios gama mostraram ser partes importantes dessa abordagem. Muitos quasares de alta energia emitem uma grande fração de sua potência nesses comprimentos de onda. Os raios X no AGN se originam muito perto do buraco negro. Esse estudo pode então nos fornecer informações únicas sobre os processos físicos que ocorrem nesse motor central. Além disso, as observações em raios gama podem nos fornecer informações valiosas a respeito da natureza da aceleração das partículas no jato. E também algumas pistas de como essas partículas interagem com o meio. Quais são os outros tipos de galáxias ativas? Qual a diferença entre elas? Se você sabe a resposta, deixe aí nos comentários. Ah, e antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!